Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente aqui nessa noite, especial ao vereador Nilson, da vizinha cidade de Louveira, secretário de Esportes Adriano de Souza, Guarda Municipal, imprensa, internautas, a todos, uma ótima noite. Senhor presidente, na semana passada nós tivemos aqui a realização de uma audiência pública sobre as finanças do município, da qual tive a oportunidade de participar juntamente com diversos outros vereadores, onde o secretário da Fazenda, o senhor José Luiz Benegossi, pôde fazer uma apresentação dos números da arrecadação municipal, né, não só do último ano, como dos últimos anos, né, e claro que há margem para diversas interpretações dos números apresentados. De fato, no ano passado, a arrecadação do município teve um crescimento. Se analisarmos nos últimos 8 anos, comparativamente, houve um crescimento acima da inflação. Se analisarmos nos últimos 4 anos, houve um crescimento bem abaixo da inflação. Então, isso permite, claro, que análise de diversos tipos. Quando nós fazemos análise das finanças privadas de uma empresa, nós sabemos que quando a gente tem uma queda na arrecadação, né, ou nos ganhos, no caso de uma família, né, ou nas vendas, no caso de uma empresa, a gente tem que fazer a adequação das receitas às despesas. Cota-se despesas, né, vai enxugando, em último caso, chega-se à dispensa de funcionários e faz uma adequação, porque senão a empresa quebra. Porque, afinal, a empresa ela existe para ter ganho, para dar lucro. Ela pode operar até durante um breve período no vermelho, mas no decorrer de um período maior ela tem que ser lucrativa, senão não justifica a sua existência. Na área pública é diferente. O município ele não existe, né, ele não produz algo, ele arrecada, fruto de impostos, taxas, tributos diversos, e ele tem que devolver isso à sociedade em serviços públicos. E deve trabalhar para sempre procurar aumentar a arrecadação. A arrecadação você pode aumentar, como nesse país, infelizmente, ocorreu muito, que é aumentando os impostos, e eu acho que isso é inaceitável a gente admitir, né, porque a gente já tem uma carga tributária que está entre as mais altas do mundo. Ou você pode, e no caso dos municípios, correr atrás de novas fontes de arrecadação. No caso de Vinhedo, a mais viável é através de novas empresas. E daí a necessidade da gente ter programas de incentivos fiscais, programas de incentivos à vinda de novas empresas, que é, sem dúvida, a forma mais viável de ampliar a arrecadação. E quando você consegue ampliar a arrecadação, isso permite que você melhore a qualidade dos serviços públicos, que você amplie os serviços prestados à população, novos serviços que não eram prestados passam a ser prestados, novas creches, por exemplo, podem ser criadas, novas escolas. No serviço de saúde também, você tem a possibilidade de ampliar o serviço, de melhorar. E, para isso, muitas vezes, você tem que fazer um aumento, inclusive, da folha, através da contratação, né, de concursos públicos, de contratação de novos servidores. Agora, quando a receita cai, você pode, como na empresa, pegar e ir cortando nos serviços públicos? Não, você não pode chegar e fechar uma escola, fechar uma creche, você não pode fechar postos de atendimento de saúde, né? E aí como que faz? Né? Você não tem como chegar e simplesmente aumentar impostos, pelo menos não deve, né, fazer isso. Você tem que fazer um acompanhamento muito rigoroso das finanças para fazer a adequação sempre, né, das finanças da receita versus despesas. E, em parte, o que a gente vive no país é por um problema histórico nesse país, não só de Vinhedo também, mas de praticamente todos os municípios e desse país, que é um problema sério de gestão. Os nossos
homens públicos, os nossos políticos, na grande maioria das vezes, nunca tiveram um trabalho de gestão. Não tem formação, não tem conhecimento e, o pior, não tem preocupação. Porque, se tivesse essa preocupação, colocaria pessoas adequadas, bons gestores, nas áreas corretas e, assim, evitaria muitos problemas. Mas esse é um problema do Brasil. E em Vinhedo não é muito diferente. A gente sabe que, não só nesse último ano, mas isso já vem de décadas e, inclusive, nas últimas gestões, né, nas últimas gestões, a gente tem tido problemas de gestão dos recursos públicos. Mas, como a arrecadação ela vinha constantemente crescendo, ano a ano, isso não se percebia, não aparecia, né? Porque o crescimento da arrecadação ele vinha cobrindo eventuais falhas. Quando a gente chega no momento que a gente está vivendo nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, onde você tem comparando com a inflação, o real, em valores reais, uma queda, ou no mínimo uma estagnação, né, e você já aumentou os custos da máquina pública, de fato, não é fácil você fazer essa adequação. Não é fácil, mas também não é impossível, né? É mais do que nunca exige um trabalho muito criterioso da gestão de recursos públicos. E o que a gente está passando no país, eu acho que ele precisa necessariamente ter um caráter pedagógico, para que os gestores aprendam que, em períodos de bonança, a gente não pode pensar que aquilo é eterno, até porque a economia ela é cíclica, ela sempre viveu de períodos de crescimento e retração, né? Então, é fundamental que a gente faça uma análise muito criteriosa dos números. O secretário trouxe aqui números importantes, mas faltaram muitos dados também, que nós solicitamos no dia da reunião, sobretudo em relação às despesas do município, para que a gente possa entender melhor, né, o que levou a gente viver essa situação que a gente vive nesse momento. Que, de fato, não, volto a dizer, não é de caos, mas é, sim, muito preocupante e exige que ações sejam tomadas. Foram muitas ações já foram tomadas, mas ainda não é suficiente, né? É preciso que novas ações sejam tomadas no sentido de buscar esse equilíbrio. Na semana passada também estive juntamente com a vereadora Flávia, o vereador Florentino, visitando a ONG Mata Ciliar, na cidade de Jundiaí, que eu não tinha ideia da proporção, né, do tamanho, da importância, da estrutura, eu não conhecia fisicamente, dessa ONG, né, que faz o recolhimento, a guarda, né, e depois a readequação de animais silvestres ao seu habitat natural. É um serviço que Vinhedo não tem, que poucas cidades conseguem por si só ter. Então, essa ONG presta um serviço para as cidades da região, e ela é custeada basicamente por doações, por ajuda, por convênios. Muitos municípios têm, Vinhedo não tem, e não é um valor alto em relação ao serviço que é prestado, que é da maior importância. Então, estaremos, né, Flávia, Florentino, conversando com o Poder Executivo, e, se não for através do Poder Público, buscando na iniciativa privada uma forma de colaborar com essa ONG, que presta um serviço muito importante nesta área. Gostaria de dizer, conforme já comentei aqui, Flávia, que a gente precisa trabalhar aqui no município, até já fiz uma indicação nesse sentido, né, na questão do recolhimento e guarda de animais em casos específicos, né, para que o canil, lá onde que existe na zoonose, seja utilizado de forma adequada, né, não vire um depósito de animais, como já ocorreu no passado, mas para casos extremos, né, que seja utilizado. Atualmente tem-se lá uma estrutura, mas não vem sendo utilizado. E também nós precisamos ter esse serviço em relação a grandes animais, né, não só em relação à proteção do animal em si, mas da população. Tanto no caso de zoonoses, né, que existe também em relação aos grandes animais, né, mas o perigo de um grande animal solto nas ruas, atropelamento, tudo perigo para o motorista, para a população. Vinhedo não dispõe hoje de serviço próprio nem serviço terceirizado, então é muito importante a gente trabalhar nesse sentido também. Gostaria aqui de falar, né, eu apresentei uma moção, mas que entra só na sessão seguinte, assinada pela grande maioria dos vereadores dessa casa,
é uma moção de aplauso aos grupos carnavalescos da cidade, que, graças a eles, a gente ainda tem carnaval na cidade, né? E o carnaval é uma questão que alguns gostam, outros não, alguns por questão de foro pessoal, outros por questões religiosas, mas a realidade é que uma grande parcela da população gosta e tem no carnaval uma das poucas opções de lazer a custo reduzido, né? Sem precisar gastar muito. Então, eu acho que o carnaval de rua, como a gente viu, é uma forma de dar essa possibilidade à população de ter alguns momentos, né? A gente vive períodos tão duros, tão difíceis, mas tem alguns momentos ali de descontração, de alegria. Agora, o que a gente precisaria pensar, juntamente com os grupos e com os diversos setores da sociedade, é se realmente é adequado fazer esse carnaval na região central. O carnaval cresceu muito, é muita gente. Eu creio que você esteve presente, né? Rodrigo acompanhou, os demais vereadores também. É muita gente. Então, talvez pensar num outro espaço, num outro local, eventualmente o Parque Municipal, que é uma área fechada, você poderia ali controlar melhor. Inclusive, a questão do uso de álcool e drogas por parte de menores, que é muito preocupante, né? E pela quantidade de pessoas, se sai ali uma confusão, um problema desse tipo, a guarda, na quantidade que a guarda, a Polícia Militar, não iria conseguir dar conta. Então, antes que a gente tenha um problema maior, alguma situação que a gente venha a lamentar no futuro, repensar a estrutura e o local para a realização do Carnaval de Rua de Vinhedo. Vejo aqui alguns cartazes em relação à Sanebave. Existe um projeto nessa casa de reestruturação que chegou agora muito recentemente. Não houve tempo ainda para conhecer, para ler, estudar a fundo esse projeto, né? Então, eu prefiro, nesse momento, ainda não me manifestar sem ter lido, ter conhecido a fundo. Mas, certamente, nas próximas sessões, após ler com todo cuidado o projeto e até ouvir as reivindicações dos servidores, enfim, de todos envolvidos, poder me manifestar a respeito. Eu acho que seria, no mínimo, imprudente falar daquilo que eu não tenho conhecimento ainda, mas me comprometo a verificar e me pronunciar a respeito. Eu quero dizer só aqui, reafirmar, o projeto chegou nesta semana nessa casa, o projeto de reestruturação. Aliás, no fim dessa semana. Tá? Vamos lá. Por favor, a plateia não pode se manifestar, por gentileza. O vereador está falando, ele tem que terminar. Pode terminar, vereador. Vamos lá. Eu prefiro sempre falar daquilo que eu tenho conhecimento, para não falar besteira. Enfim, senhor presidente, tem alguns assuntos aqui, mas já tem pouco tempo aqui para terminar. Eu queria só fazer um breve pronunciamento, senhor presidente, dizer que quando a gente entra na vida pública, num cargo público, e, sobretudo, quando assume uma postura de fiscalizar, uma postura mais combativa, né, a gente acaba conquistando inimigos, às vezes inimigos de vários os lados, né, por todos os lados. E na vida pública as pessoas entram por várias motivações, né, algumas de cunho pessoal, outras para tentar colaborar com a cidade, com o município. E dentro da vida pública, a gente pode ter muitos defeitos, como todo ser humano tem. A gente só não pode ter um, que é imperdoável e pelo qual a gente paga, às vezes, um preço muito alto, que é o da ingenuidade, de não perceber que quando a gente desafia o interesse de gente poderosa, gente que às vezes está tendo grandes benefícios nos cargos que ocupam, e aí estamos falando de pessoas, de políticos, e muitas vezes também de empresários travestidos, né, que não titubeiam em fazer qualquer coisa para tentar destruir a quem possa causar algum tipo de sombra ou de atrapalhar as suas reais intenções. Os coronéis, eles não existiram só aí nos sertões brasileiros antigamente, não. Os coronéis continuam existindo, os coronéis urbanos, né, que estão em todas as áreas, inclusive na política.
e fazem qualquer coisa para defender os seus interesses, para manter os seus privilégios. Eu digo, eu hoje, depois de 16 anos em cargo público, tenho menos do que tinha antes. Pessoalmente, meu patrimônio é menor, é bem menor do que 16 anos atrás. Não ganhei nada, pelo contrário, sempre perdi. Não reclamo disso, não. Mas quero dizer que vou seguir sempre de cabeça erguida, lutando pelo que eu acredito, e não adianta intimidação de nenhum tipo, que eu vou seguir na mesma postura. Senhor presidente, obrigado, uma boa noite a todos.